Olá, galera, para você que começa hoje a acompanhar a gente no canal, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E nós vamos tentar de uma forma mais simples possível falar sobre o Evangelho no Lar, explicar como é que você faz o Evangelho no Lar, como você deve persistir, o porquê que você deve persistir. Hoje é o dia do nosso Evangelho e já estamos aqui reunidos em família para fazer o nosso Evangelho, mas estamos querendo hoje compartilhar com vocês. Vocês venham participar conosco para que se motivem a fazer o Evangelho do Lar. Você espírita, kardecista, espiritista, seja lá como você queira se denominar, você católico, você evangélico, candomblessista, enfim, você que tem uma religião, você que acredita num Deus. Nós nos baseamos aqui nos ensinamentos do Mestre Jesus de Nazaré. Sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que tem fé, que tem crença também, essas pessoas, eu tenho certeza absoluta que vão gostar da forma que nós iremos abordar em família o tema do Evangelho do Lar. A você também que não tem nenhuma crença, você que não acredita na existência de Deus, é importante que você conosco também participe desse momento para que possa escutar um outro lado, para que possa compreender o que é Deus, o tamanho desse Deus, um Deus diferente do que aquilo que nós aprendemos lá atrás, há mais de 2000 anos, e que ficou por muito tempo perpetuado até pelas próprias religiões. O Deus é muito maior. O Deus que a gente está falando é o Deus energia, é o Deus ciência, é o Deus criação, é o Deus que nos move, que nos dá a vida a tudo, que dá vida a tudo que existe. Nós estamos falando de um Deus que é muito maior do que aquele cara que vai ficar sentado numa cadeira para julgar vivo e morto, para ficar olhando o dia a dia de cada uma das pessoas. A gente vai falar da nossa consciência. A nossa consciência nos julga, nos acompanha, nos mede. A gente vai falar sobre vários assuntos, eu tenho certeza absoluta que você vai se interessar. Nós vamos ao nosso Evangelho do Lar e começar com a nossa prece inicial. Pode começar? Querido Deus, energia suprema, causa primeira de todas as coisas, estamos aqui mais uma vez reunidos para poder aprender, desfrutar do melhor conhecimento possível, para que nessa vida possamos evoluir, consertar nossos erros. Peço auxílio aos Espíritos de Luz que estão aqui para nos proteger, instruir, nos guiar. Peço que toque o coração de cada um que está aqui reunido, que cada um receba o passe magnético, que essa leitura seja de muito proveito. Amém. Amém. Só para deixar claro a todas as pessoas, a prece inicial ela é uma conversa com o Mestre Jesus, uma conversa com Deus, uma conversa com a espiritualidade, com os anjos. Enfim, essa prece inicial é aquela conversa sua do fundo do seu coração. A gente não está falando de seguir um padrão de uma prece. A gente está falando o contrário disso. A gente está pedindo que você faça a prece do seu coração, da sua forma, da forma que você sabe conversar com Deus. É dessa forma que começa a prece inicial do Evangelho do Lar. Vamos escolher uma leitura. A gente tem, por exemplo, aqui o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, mas temos também a Bíblia Sagrada, está aqui, católica, e poderíamos estar com outro livro sagrado qualquer, enfim. É importante que você tenha
para discutir a leitura, principalmente nós cristãos, que nos embasamos nos ensinamentos do Mestre Jesus. A leitura deve ser escolhida aleatoriamente. E o minuto de sabedoria, que é geralmente uma reflexão. Não perca de vista a sua filiação divina. Deus é Pai em todas as crianças e vive dentro de cada um de seus filhos. Todas as criaturas são irmãs. As diferenças raciais e religiosas são apenas de superfície. Olhe para todos como templos vivos da divindade e ame a Deus através do amor às criaturas, procurando servi-lo, servindo ao seu próximo com amor e dedicação. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porque incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta avidez as condições das que parecem favorecidas pela fortuna. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência lhe é permitido alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, considerando-se que está demonstrado por experiência multissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Aquilo em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não se deixa guiar pela ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e de decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos felizes da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena se distingue por ser um local de provas e de expiações, há de se admitir a existência, em algum lugar, de moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, embora ainda aprisionado num corpo de carne, desfruta dos prazeres inerentes à vida humana em toda a sua plenitude. É por isso que Deus semeou no seu turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências
os farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzai das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa que será realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e cada um de vós se despoje do homem velho. Consagrai-vos todos à propagação do Espiritismo, que já se deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer com que vossos irmãos participem dos raios dessa luz sagrada. Mãos, pois, à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais palavra vã. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, em Paris, em 1863. Pronúncia do francês dela, hein? Não. Quer comentar? Pode começar. Quer comentar? Você começar? Eu só quero dizer que eu fiquei profundamente emocionada no final, e que diz a gente, meus queridos, é o nosso dever divulgar o Evangelho. E mãos à obra. No Minuto de Sabedoria, a gente viu, repetir para as pessoas lembrarem a leitura. Não perca de vista a sua filiação divina. Deus é Pai de todas as crianças e vive dentro de cada um de seus filhos. Acontece. Vamos lá, sobre Beethoven. Vou apresentar a vocês Beethoven, que é outro membro da família. E B está querendo participar do Evangelho também. Pega B aí. Pessoal, esse é Beethoven, por favor. Quem estiver gostando, dá um likezinho aí, nos ajuda, por gentileza. Nós somos uma família e estamos aqui seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus de Nazaré, de falar sobre o Evangelho, de ajudar outras famílias. No Minuto de Sabedoria, ele traz uma leitura para a gente, de que a gente não deva perder de vista que somos filhos de Deus. No Evangelho, nos foi orientados entender primeiro o que é que nós somos, por que estamos nesse planeta e que a gente continue falando sobre o Mestre Jesus de Nazaré e os seus ensinamentos. Essa é uma orientação dos espíritos superiores e do Mestre dos Mestres. Não é fácil hoje, nós estamos vivendo talvez o pior problema do século. Todos nós estamos completamente aterrorizados, apavorados, escandalizados, cansados, temerosos, né? Com a pandemia que atingiu o nosso planeta, e as famílias estão assustadas. A gente sempre se pergunta quando é que nós vamos voltar ao nosso normal. Como a gente também se pergunta com o porquê dessa pandemia. Por que a gente tem que passar por um momento desse? Por que a gente tem que passar por um problema dessa natureza, um sofrimento dessa natureza? Nós estamos vendo a cada dia que passa a morte chegar às nossas casas. Pessoas da família, amigos, conhecidos, né? Estão se contaminando com o vírus, graças a Deus, a maioria absoluta se recuperando,
das sequelas que ele traz, outros, né, graças a Deus, assintomáticos, mas alguns casos chegam a óbito e as pessoas partem para o plano espiritual. Por que a gente sofre, né, tanto nesse planeta? Aqui é um lugar de sofrimento mesmo. Aqui é um lugar de sofrimento. A gente sabe que a gente vive um plano de prova de expiação. A gente está aqui para ser observado. Nós somos seres espirituais que habitamos um corpo físico e não um corpo físico que tem um espírito. Equivocadamente a gente diz assim, o meu espírito, quando eu morrer, o meu espírito é o espírito e não o meu espírito. Então, quando a gente começa a entender que nós somos energia condensada fisicamente, quando a gente começa a entender que nós somos, antes dessa energia condensada aqui, nós somos uma energia espiritual, nós somos a consciência. É aquilo que acende o cérebro, é o start, para que o cérebro dê o comando do corpo físico. A ciência já estuda, e existem várias pesquisas no mundo todo, de que a consciência continua mesmo depois da morte. Já se tem estudos científicos, graças a Deus, a ciência tem avançado muito e a gente tem entendido que existe uma consciência após a morte. A gente vê isso claramente em casos de pessoas que têm morte reconhecida e elas narram que saem do corpo, que observam todos os acontecimentos que tem à volta e muitas vezes a sua cirurgia, a sua tentativa de ressuscitação cardíaca, e as pessoas veem tudo isso e depois, quando voltam à vida, contam que tiveram às vezes no plano espiritual, passaram por um túnel, outros encontraram parentes e viram também o que estava acontecendo ali, coisas que eles não viriam normalmente, até pela posição que estavam na cama. Mas quando você está no plano como espírito, nós vemos como espírito. Então, essas pessoas já narram isso. E esses fenômenos estão sendo pesquisados, estão sendo investigados pela ciência. E a ciência tem chegado assim a conclusões fantásticas. Não será fácil. Claro que não é fácil. A gente vive num planeta materialista. A gente vem de tradições religiosas em que nos governavam, a religião era o poder do Estado, nos governavam e diziam aquilo que a gente tinha que acreditar, e impunha para a gente o que a gente tinha que acreditar. Não pediam que tivéssemos fé raciocinada, e sim aquilo que foi escrito para que a gente compreendesse, com um regulamento. E quem estivesse fora desse regulamento, muitas vezes era condenado à excomunhão, muitos morreram na Inquisição, enfim. Mas o mundo tem avançado. Mesmo sabendo que neste planeta é um lugar de expiação, de sofrimento, o mundo tem avançado. E nada melhor do que este momento que nós estamos vivendo de pandemia, para a gente fazer um chamamento a você e sua família, para que possa fazer o Evangelho do Lar, para que possa conosco praticar o Evangelho de Jesus. Não precisa que você seja espírita. Põe lá seu livro católico, sua Bíblia católica, espírita, enfim, seja de que religião for. Mas reúna a sua família. Chame o seu companheiro, a sua companheira, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, se tiverem, as pessoas que moram com você no ambiente, convide para que as pessoas possam participar desse momento importante, da presença do Mestre Jesus em nossas casas, num momento especial. É um momento que a gente para a gente olhar para dentro de cada um de nós. É um momento que a gente para em família, muitas vezes, para discutir os nossos problemas, as nossas diferenças.
mas de uma forma ordeira, pacífica, bem orientada, iluminada. Não é aquela discussão ruim, pesada, não. Muito pelo contrário. A gente traz essas experiências do dia a dia da gente, dos descobrimentos, dos erros e dos acertos, para que sirva de aprendizado para todos que estão na família. Eu já tive a oportunidade de convidar alguns amigos, que outros até nos visitavam, coincidentemente, no dia do nosso Evangelho do Lar, e amigos católicos já participaram conosco aqui, amigos evangélicos, batistas, Assembleia de Deus, enfim, vários amigos candomblessistas, né, já participaram conosco do Evangelho. O exemplo que a gente tem aqui, claro, os pais de Silvana, que são católicos fervorosos, praticantes, e que sempre estão conosco no dia do Evangelho, eles estão conosco, aqui conosco, fazendo a prática do exercício do bem. Estão conosco aqui orando e rezando. Eles que são devotos de Maria de Nazaré, eles têm uma adoração enorme a essa mulher maravilhosa, fantástica, eu reputo a maior mulher que já passou nesse planeta. E não seria diferente, né, porque foi escolhida para ser a mãe do Mestre Jesus, do Mestre dos Mestres, aquele que veio para ser o divisor de águas, veio, como ele mesmo disse, veio com a espada dividindo, veio com amor. Jesus trouxe o novo Deus para a gente. Até Jesus, o Deus é o Deus que castigava, que ditava as regras, que obrigava as pessoas temiam a Deus. Hoje não. A gente fala de um Deus de amor. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Não é o medo, é o amor. É essa interação que a gente tem que ter com Deus, é esse amor que a gente tem que ter com o Mestre Jesus de Nazaré, o governante da terra, que a gente reconhece como o espírito mais evoluído que poderia ter vindo ao planeta, que não precisava estar aqui, mas veio em sua missão especial e cumpriu muito bem. 2000 anos se passaram, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha rede social, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem YouTube, enfim. E passaram-se 2000 anos e nós estamos falando aqui sobre ele e as coisas maravilhosas que ele fez e tem nos ensinado. Então o objetivo da gente é esse, é a gente discutir com vocês o Evangelho do Lar, ajudar a orientar. Quem tiver dificuldade pode entrar em contato conosco, né? Através do canal. Você deixa lá que a gente pode até interagir no dia do seu Evangelho do Lar, orientar a família. A gente faz isso de forma virtual para ser mais seguro e também pela distância geográfica das pessoas. Mas é importante que você pratique o Evangelho na sua família. O Evangelho salva famílias. O Evangelho une famílias. O Evangelho traz um clima de paz e de união para dentro da sua casa, que muitas vezes nós perdemos, principalmente nesses momentos de angústia que estamos vivendo. Deixa eu só fazer um comentário a respeito, primeiro, da mensagem, que aborda um tema muito preciso no momento que a gente está vivendo, no nosso cotidiano, nas nossas experiências do dia a dia. Nós costumamos comparar a felicidade comparar e medir a nossa felicidade em situações que não devem ser medidas. A felicidade, como disse, como uma frase conhecida, não é deste mundo. A felicidade está muito além. A gente costuma criticar o que a gente está passando, a vida das pessoas, julgar o que é felicidade, mas a gente nem sabe o que é isso direito. A felicidade é algo puro, é algo fora dessa realidade em que vivemos. E esse é um tema muito interessante para todos. E você vê que quando você aborda o Evangelho, é muito legal, porque eu comecei acho que há 9 anos atrás, a começar a fazer o Evangelho, e hoje eu digo com a maior certeza do mundo que eu sou uma pessoa diferente, porque ele me trouxe muito conhecimento. Eu comecei a aplicar na minha vida de formas brilhantes, de formas que consertaram atitudes que eu tomaria antes e hoje não tomo, justamente por conta desse aprendizado. Então, eu recomendo muito, muito mesmo,
independente de quem você seja, aonde você vai fazer, com quantas pessoas você vai fazer, por que você vai fazer, mas só faça, porque você vai ver que é uma experiência única, maravilhosa, e que você vai tirar o maior proveito do mundo. E persista, né? E persista. Persisti por 9 anos. Persistimos, e ele muito Pois mais. é. E é importante, né, que a gente persista, porque muitas vezes a gente tem um turbilhão de motivos para não fazer. E muitas vezes os obsessores também, espíritos inferiores, eles estão no dia a dia, né, conosco, eles influenciam para que você não faça o Evangelho do Lar. Não interessa a essas energias que estejamos nessa sintonia que estamos agora. Em que faixa você quer vibrar de sua vida? Em que sintonia você quer estar? Mais elevada ou embaixo? Então a escolha é sua. Se você quer vibrar numa faixa mais elevada, faça o Evangelho do Lar. Reúna a sua família. E não importa se alguém não quiser vir ou se todos não quiserem, faça sozinho. Persista, eles virão. Tenha certeza absoluta de que um dia eles virão e farão com você. Tenha certeza absoluta, é muito fácil. Você vai dedicar 30 minutos, 40 minutos no máximo, de um dia que você vai escolher na semana, na hora que você vai escolher na semana, para que você possa conversar com a espiritualidade, pedir proteção, estudar o Evangelho, aprender com os ensinamentos do Mestre Jesus e fazer isso. Colocar a sua família na mesa para que você possa entendê-la também, ouvi-la, falar dos meus erros, de como eu venho errando, dos acertos também que tive e de que forma Jesus pode nos ensinar a cada dia mais e mais. Eu tenho uma coisa que... Você quer falar antes? Tem uma coisa que eu queria passar para vocês. Uma certa vez eu jantando com um amigo, ou melhor, antes desse jantar, um amigo chegou para mim, eu conversando com ele no telefone, ele me disse: velho, eu queria ter essa crença que você tem, eu queria ter essa fé que você tem. Aí eu disse: por quê? Ele disse: porque eu não acredito na existência de Deus, eu sou ateu. Aí eu disse: eu preciso jantar com você porque eu não quero lhe convencer de nada, não. Eu quero entender o que é ser ateu. Porque, assim como você não acredita na existência de Deus, eu, do fundo do meu coração, não acredito que exista ateu. Eu não acredito, de jeito nenhum, que a pessoa seja ateu. E aí nós fomos jantar. E, no mesmo dia, e nesse jantar, ele antes de falar, ele disse: deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque nessa mesa, ou eu também sou ateu, ou você não é ateu. O porquê eu vou lhe mostrar. Você acredita que Deus é um super-homem e que vai julgar todas as pessoas, aquele cara de barba sentado num trono com um cajado e que vai ficar lá como juiz, julgando um a um? Você acredita que esse seja Deus? Não acredito nisso. Eu também não acredito. Você acredita que Deus, ele é capaz de castigar as pessoas? Não acredito. Eu também não acredito. Você acredita que Deus foi quem criou o céu e a terra e que fez em X dias e que etc e tal, né? Não acredita? Eu também não acredito. Então a grande pergunta não é quem é Deus, é o que é Deus. O Deus é muito maior do que isso. Nós temos hoje, até onde a ciência pôde alcançar, em torno de 250 a 300 bilhões de galáxias. E nós temos em cada galáxia em torno aí de 250 bilhões de planetas. Eu vou repetir. Até hoje a ciência conseguiu chegar
de que nós temos 250 bilhões de galáxias. Em cada galáxia, nós temos em torno de 250 bilhões de estrelas. Deus cresceu, né? Deus é muito maior, né? Você sabia que existem mais planetas semelhantes ao planeta Terra do que habitantes nesse planeta Terra? Existem mais planetas que se assemelham ao nosso do que habitantes no planeta Terra. É porque a gente não faz fé cega. A gente faz fé raciocinada, com base na pesquisa, no estudo, na dúvida. O Espiritismo manda você questionar mesmo, duvidar. Não pode ser, isso não é verdade. Infelizmente, a tradição judaica cristã, ela trouxe algumas coisas que atrapalhou o processo de evolução da consciência das pessoas. E muitas coisas estão ligadas somente à tradição de uma religião, e não à crença em Deus. Jesus chegou descortinando essas coisas. E olha que tem muita gente que o interpreta ainda de forma diferente, que não consegue compreender que ele falava de uma forma cósmica. Que ele falava de uma forma cósmica. Não se sustenta o argumento técnico deste Deus. O que se sustenta é que Deus é. Deus é tudo que existe. O choque das estrelas, a criação das estrelas, dos planetas, o buraco negro, que ainda não sabemos o que tem do outro lado, e que suga estrelas. Deus é a natureza, a energia, o vento que sopra. Sou eu, somos nós, é você. Nós somos parte de Deus, a gente faz parte de um todo, existe um todo. E nós fazemos parte desse todo. Existe uma partícula descoberta pela ciência que chama de partícula de Deus, que é essa partícula que existe em nós, tem no meteorito, encontrado na Lua, está nos vegetais, nos minerais, enfim. Essa partícula é o que nos une, que nos torna único. Todos nós temos. É chamada partícula de Deus, que é exatamente para provocar de que nós somos filhos da poeira cósmica. Que nós somos a poeira cósmica. Que nós fazemos parte de uma grande engrenagem. Existe o macro e o micro. Assim como você olha uma célula no microscópio e você consegue, ou melhor, você olha uma pele no microscópio, um pedaço de pele, e você descobre um universo nela, você descobre lá em cima. E o Evangelho diz que o que está ligado aqui está ligado lá em cima. Nós, quando aprendemos a ver o Deus do tamanho que Ele é, e o que Ele é, que Ele é a energia suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele é o todo. Deus é ciência. Deus é ciência. Deus é amor. Essa energia que nós chamamos de Deus, esse poder, vamos dizer assim, que nós chamamos de Deus, ele é difícil de ser compreendido se você lê de uma forma que as religiões antigas pregavam, que era um Deus da chuva, um Deus do trovão, um Deus das águas, um Deus do fogo, o Deus... Não, nós avançamos no século XXI, as pessoas estão estudando, avançando, a gente conseguiu já chegar na Lua, chegamos em Marte,
Enfim, a NASA está aí a cada dia com descobertas fantásticas, maravilhosas. E a gente vai chegar a muito mais. Estou dizendo isso para dizer que você que diz que não crê em Deus, talvez você não acredite nas religiões, né? Talvez você não acredite nas religiões. Que de uma certa forma a gente também questiona. Todos nós questionamos. Vai questionar a minha crença, vou questionar a sua, e assim vai. Mas Deus, essa energia, se você é ateu e é um cara ignorante, tudo bem, não tem como discutir. Mas se você é um ateu e é um cara que estuda, que pesquisa, você vai descobrindo que tudo é energia. Que tudo é energia, que ela passa sobre nós, que nós somos energia, já disse, condensada, física. Enfim, quando a gente descobre que você é um cara inteligente, que você vai estudar e que você vai ler, você vai entendendo o que é Deus. E aí você vai descobrir da forma mais simples, velho. Você vai descobrir que Deus está dentro de você. Ele habita dentro de você. E você habita dentro dele. Nós somos um só. Vós sois deuses. Nós somos parte de Deus. E que parte de Deus é que eu quero ser? O bem ou o mal? Claro que todos nós erramos e erramos muito. Muito, aliás. Que não vai errar, né? Que não vai errar. Principalmente na sociedade que vivemos, no planeta que vivemos, da forma que vivemos, rastejante. Mas o objetivo é aprender. E o Evangelho está aqui. Está aqui. Para nos ensinar. Falar? Não podemos explicar agora como é que encerra com a água, porque ela está aqui. Isso eu quero mostrar para a Vico, vou pedir a Vico, para a gente mostrar. Deixa ali na câmera, por favor, Vico. Vou mostrar um pouquinho na câmera, só para você. Aliás, não, vou puxar para cá. Pode deixar. Nós temos uma água, essa água é fluidificada pelos espíritos superiores que nos assistem nesse momento, os nossos copos. Enquanto nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho no Evangelho, os espíritos também vão fazendo o trabalho deles. Aqui existem muitos que estão aqui para nos orientar, nos inspirar, nos ajudar, como estão também alguns que estão para aprender, que são trazidos para aprender com a gente. O sorinho não tem nada a ver, não é o soro, não tem nada a ver não, viu gente? Aqui é minha rinite alérgica, pelo amor de Deus. Mas, além disso, dessa água fluidificada que nós vamos tomar ao final do Evangelho, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e pedir a vocês que nos acompanhem em oração. Obrigada, meu Deus, por mais este dia de Evangelho. Agradecer a presença dos nossos espíritos amigos que estão aqui para nos orientar. Agradecer pela oportunidade de levar a palavra de Jesus através do Evangelho, para que essa semente que hoje nós estamos plantando possa germinar no coração de todos vocês. O Evangelho é luz, o Evangelho é o nosso guia. Que o aprendizado de hoje seja levado para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para a nossa convivência com todas as pessoas. Que a gente possa aprender a cada dia com a leitura do Evangelho. Amém. Pedir os bondosos espíritos benfeitores, soldados do Mestre Jesus de Nazaré, caminho, a verdade e a vida, que nos cubra com seus passes magnéticos, que nos tragam bons fluidos positivos, que visite a casa de cada uma das pessoas que nos assistem, que nos acompanham,
que cubra esta pessoa com um manto de luz protetora. Que essas casas, Senhor, recebam sempre, Mestre Jesus, a sua visita. Que essas famílias estejam diante da sua proteção, dos seus ensinamentos. E que todos nós possamos aprender cada vez mais contigo, Senhor. Fluidifica a nossa água. Coloca os fluidos positivos necessários para que possamos, Senhor, receber a sua presença em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Conhece? Galera, obrigado aí pela sua companhia. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Hoje foi meio longo porque a gente precisava explicar. Mas se vocês precisarem de ajuda, nós estamos aqui para ajudá-los. A nossa família está aqui para ajudá-los, a orientá-los no Evangelho do Lar. E lembrando, mesmo que você seja só, faça sozinho, escolha um dia e uma hora, coloque o seu livro sagrado ao seu lado, os ensinamentos de Jesus, uma garrafa com água, um copo com água, e vamos fazer o Evangelho do Lar juntos. A gente vai orientar, a gente vai acompanhar você para que você possa perseverar. Qualquer dúvida, nós estamos à inteira disposição. Deus abençoe a todos nós. Viva a família! Viva a família!